Star Wars, uma das franquias mais importantes e memoráveis da cultura pop, e pela qual carrega um apelo muito forte. Oi, eu sou o Alucard. Peguem seus cafés, sentem em um lugar confortável e sejam bem-vindos. Lego Star Wars The Complete Saga é um clássico, e a memória afetiva de muita gente. Eu mesmo tenho uma conexão de infância muito forte com ele. Lembro bem de chegar no meu pai com meus 11 anos implorando pra ele comprar a versão completa no meu tablet. Aqueles personagens bloqueando as portas dos outros episódios na cantina me assombram até hoje. E eu não podia começar esse projeto de forma melhor. Esse jogo é revolucionário, e é o principal responsável pelo sucesso estrondoso da franquia atualmente. O jogo foi lançado em 6 de novembro de 2007 pela Traveler's Tales, para 360, PS3, Wii e DS. O jogo também tem uma versão de PC, uma versão para sistema iOS, mas elas são basicamente as mesmas e não são tão relevantes agora. O jogo, na verdade, é uma espécie de coletânea e até mesmo um soft remake de dois outros jogos que já foram lançados. O Lego Star Wars 1, de 2005, que conta a história dos episódios 1, 2 e 3, e o Lego Star Wars 2, que é de 2006 e conta a história da trilogia original. Eu não considerei eles no vídeo introdutório, já que eu não pretendia jogar eles, uma vez que o Complete Saga ele é mais memorável e já é o suficiente. Ele não fez uma mudança tão brusca em termos de história e gameplay comparado a outros jogos, sendo as alterações mais relevantes apenas a refacção de algumas fases e a preferência pelo uso da área central, onde ficam as fases do segundo jogo, a cantina de Mos Eisley. Além disso, mudanças em efeitos, texturas e visuais também estão presentes, mas não são muito relevantes no fim das contas. E eu não consigo ver escolha melhor. Uma boa parte da alma desse jogo está presente ali, seja ouvindo a música clássica que toca na cantina, ou até começando uma briga de bar. Em resumo, o jogo funciona da seguinte maneira: você começa na cantina e tem 6 portas para entrar e escolher o episódio que quer jogar. Cada episódio só tem 6 fases. E entrando na primeira porta, você começa a jogar o episódio escolhido. Esse começo é tão nostálgico. Eu amo como toda fase tem essa telinha explicando o conceito da fase, assim como no início dos filmes. É um detalhe muito interessante. E a jogabilidade é mais simples ainda, e talvez esse seja o motivo pelo qual essa franquia é uma das minhas favoritas. O jogador tem apenas 5 ações que pode fazer: andar, pular, trocar de personagem, atacar e usar uma habilidade especial. No caso desse jogo, pode ser o uso da força, caso você esteja controlando um Jedi ou um Sith, atirar em ganchos para se pendurar, no caso de personagens armados, e ativar botões e alavancas com os droids. Durante as fases, é necessário usar dessas habilidades dos diferentes personagens disponíveis para derrotar os inimigos e resolver os puzzles. E as fases são muito boas, elas são bem fiéis à premissa, mantendo a essência de Star Wars e contando bem a história daquele trecho no formato Lego, sendo bem lúdicas e muito criativas, com puzzles que realmente conseguem colocar quem tá jogando para pensar, o que é muito bom considerando que o público-alvo são crianças e jovens. Eu não posso dizer que todas elas são maravilhosas, até porque tem algumas que são insuportáveis de chatas, mas eu gosto muito desse estilo de exploração que as fases de Lego têm. Andar com os bonequinhos por um mundo realista, sair quebrando tudo e resolvendo os puzzles, é um dos motivos pelos quais eu não consigo desgostar de muitos desses jogos, e fazer isso aqui tem uma sensação bem diferente, uma espécie de prazer nostálgico com toda a simplicidade que o jogo tem. E como cada personagem tem suas próprias habilidades, uma sacada genial do TT é disponibilizar uma função de jogo livre, que você desbloqueia assim que você termina a fase pela primeira vez. Essa função permite ao jogador a rejogar as fases usando personagens que não estavam lá antes. Então, por exemplo, jogar uma fase onde você derrota o Darth Maul com o Darth Vader. Isso permite com que você pegue colecionáveis que não dava pra você pegar enquanto você jogava o modo história, porque você precisava de alguma habilidade que usa o lado negro da força, por exemplo, e você não conseguia fazer isso jogando antes com os 2 Jedi. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, e que tem tudo a ver com isso, são os mini kits, que são esses colecionáveis que eu falei. Eles são tipo uma caixinha que você precisa pegar 10 em cada fase, e é o motivo principal para você voltar lá depois do jogo livre. Depois que você pega todos os 10 mini kits, você ganha um colecionável especial. Em alguns jogos são veículos, em outros jogos são esculturas que você pode ver numa sala especial. E um detalhe interessante é que para cada jogo o formato dele muda. Aqui eles assemelham um container branco, mais ou menos assim. Outro ponto alto desse jogo é o combate. Ele é bem estilo beat'em up e é muito satisfatório. Embora não seja o supra-sumo em termos de combate com sabre de luz, ele é muito mais do que decente pra época. Além de ser muito satisfatório ver como cada personagem tem sua movimentação própria com o sabre.
sabre. E estourar os inimigos com Blaster não fica muito pra trás não. Esse jogo é divertidíssimo. Além disso, o jogo tem umas moedinhas chamadas Studs, e todos os jogos da franquia têm elas. Basicamente, elas que você usa pra comprar personagens, veículos e diversas outras coisas. Além disso, depois que você pega um certo número delas numa fase, você enche um medidor, que recebe um nome diferente pra cada jogo. Nesse caso, é o medidor de verdadeiro Jedi. Pegar moedas é uma das minhas coisas favoritas no jogo, porque é muito satisfatório sair quebrando tudo e coletando dinheirinho. Quanto à história em si, eu não tenho comentários pontuais a fazer, uma vez que é literalmente Star Wars. E como alguém que aprecia muito a saga, eu obviamente adoro a história desse jogo. Mas eu posso falar sobre o jeito que a história é contada, já que como eles precisavam condensar 6 filmes de 2 horas cada em campanha de só 6 fases, que duram em média menos de 1 hora se forem jogadas direto, muitas alterações e adaptações precisaram ser feitas. Algumas cenas sendo encurtadas, outras transformadas em uma fase e outras até mesmo completamente ignoradas. Não que eu ache isso um problema, afinal a ideia do jogo é transformar a história mais lúdica e de melhor entendimento para um público mais jovem, e também ser mais direto ao ponto para aqueles que já são fãs da franquia. E eles fazem um trabalho muito bom, trazendo a narrativa em forma de murmúrios e piadas características dos outros jogos da franquia Lego, que aparecem em peso, até naqueles que são com história autoral. E agora eu posso começar a falar separadamente de cada episódio do jogo, visto que cada um tem uma campanha bem diferenciada da outra. Mas nesse vídeo eu vou falar apenas da trilogia prequel, ou seja, os episódios 1, 2 e 3. Essa é de fato uma das campanhas mais icônicas do jogo, e eu tô dizer que talvez seja a campanha mais icônica e famosa de toda a franquia. É praticamente impossível achar alguém que nunca ao menos viu como que é a primeira fase. E as fases delas são incríveis, algumas das melhores da trilogia inicial, além de ser as que eu mais me lembro, provavelmente pelo tanto que eu joguei o primeiro filme na versão para tablet do jogo, porque ela era a única de graça. Negociações, como eu já disse antes, é simplesmente a sequência mais memorável de toda a franquia Lego, além de ser um exemplo perfeito de como introduzir os jogadores aos personagens e mecânicas que serão usadas até o final do jogo. Como não falar da corrida de pódio com Anakin, é uma das melhores cenas do filme e também um pesadelo das crianças que jogaram esse jogo. Consigo lembrar muito bem de jogar esse jogo na casa de um amigo quando eu era bem criança, e a gente só nunca conseguiu passar dessa fase, mas hoje em dia eu consigo de primeira. Outra fase incrível é a última fase, onde Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi enfrentam o vilão Darth Maul. Lembro até hoje de ser uma das primeiras vezes que eu enfrentei um chefe num jogo, e toda aquela sequência de perseguição dentro do gerador de energia do Palácio de Naboo e a luta no final me trouxeram o mesmo sentimento que a luta teve no filme. Já as fases que se passam no planeta de Naboo são bem medianas. Não sou tão fã delas quanto sou dessas que eu mencionei, apesar de elas serem bem divertidas, e a quinta fase fazer um bom uso do sistema de trocar de personagem para resolver puzzle. Eu só sinto falta de uma fase adaptando a cena em que o Anakin destrói sozinho a nave da Federação do Comércio, e outra fase sobre a batalha entre os Gungans e os droids de batalha no planeta de Naboo. Embora exista sim uma fase sobre o voo do Anakin, ela é uma fase bônus do jogo, e não parte da campanha. O que acontece é que quando eles estavam fazendo Lego Star Wars de 2005, a ideia era colocar 7 fases em cada episódio, mas resolveram, por vários motivos, cortar essa fase fora e deixar os episódios com 6 fases. Quando compilaram tudo pro Complete Saga, pegaram essa fase, completaram ela e transformaram ela numa fase bônus do jogo. E não que essa ausência seja um problema, na verdade é bem entendível se você considerar as limitações da época, tanto que resolveram isso no Skywalker Saga, com as 2 fases que eu mencionei agora sendo presentes nesse jogo. Sendo bem sincero, não ligo tanto assim pra esse filme e muito menos pra essa campanha. Próximo! Brincadeira. Mas, de toda forma, apesar de não achar o filme tão bom quanto os outros dois, a campanha é não ironicamente muito mais divertida. Ela tem sim seus pecados aqui e ali, e eu já tô chegando em você, mas em geral as fases são bem divertidas, e chegam até a superar as poucas fases mais desinteressantes do primeiro filme. Aqui a gente tem mais fases com nave, e inclusive é como a gente começa o episódio. E essa fase é legal, ela só perde alguns pontos por ser bem longa, e ter essa sequência insuportável de pegar os torpedos, porque eu sempre passo arrastando, não consigo pegar, e quando eu consigo, eu erro o alvo, e eu tenho que fazer tudo de novo. A fase de caminho também é bem divertida. Particularmente eu sou mais fã das fases normais do que da de neva nesse jogo, então eu lembro de gostar bastante dessa quando eu era pequeno. Eu gosto muito da ambientação dela, o céu escuro, o clima chuvoso, tempestuoso, tudo isso traz um ar de mistério fenomenal pra esse nível. E o visual de Jesus do Obi-Wan é fenomenal. Por mim ele devia ter mantido esse visual cabeludo. Mas as próximas 2 fases eram algumas das favoritas do Mini Alucard. Não só eu amava essa temática da fase na fábrica de droids, mas a minha fase seguinte, a Batalha do Coliseu, me ganhava muito pela gameplay fenomenal com o máximo
divertindo. Inclusive, isso é a primeira vez que a gente joga com ele no jogo inteiro fora do jogo livre, infelizmente. Eu só senti falta dos monstros que aparecem no filme, mas esse é outro ponto que eles consertam em jogos posteriores. Inclusive, vocês também ficavam muito confusos quando o sabre do Anakin mudava do nada pra verde? Eu, inclusive, sempre pensei que era tipo algum defeito do jogo, mas depois que eu revi o filme, eu vi que isso realmente acontece. Por outro lado, eu prefiro esquecer que a próxima fase existe. Gunship Chivalry é candidata a ser a pior fase desse jogo inteiro, e posso garantir que a comunidade vai concordar comigo. Ficar arrastando aquela bomba enquanto milhares de tanques atiram em você e ainda ter que acertar as áreas para explodir e avançar na fase fez muita gente pular da cadeira e jogar o jogo pela janela. Por fim, não tenho nada a reclamar do chefe final da campanha. Esse filme teve bem mais batalhas que o anterior, todas elas são bem divertidas. Principalmente a batalha final contra o Conde do Khan. Do Khan. Não é isso que vocês estão lendo aí. E devo boa parte disso por amar a movimentação de combate do Yoda. Minha única crítica é que a batalha se torna muito repetitiva a partir do momento que ele começa a usar os golpes de raio dele, fazendo com que você mude de personagem, bate nele, seja pego pelo raio, mude de personagem, bate nele, repita. E essa é de longe uma das melhores campanhas, não só entre as prequels, mas provavelmente nesse jogo inteiro. O que já era de esperar de um dos, se não do melhor filme de Star Wars. Tudo nesse filme é incrível. A história, as lutas, a queda inevitável do Anakin e as 6 fases conseguem cumprir esse papel super bem, com cada uma delas sendo uma cena muito memorável do filme. E o começo já é fenomenal. Ambientado na batalha espacial de Coruscant, o jogador consegue sentir exatamente a tensão e intensidade da cena. Assim como na corrida de pod, você apenas controla a nave em 2 eixos. Confesso que na infância eu tinha um problema enorme com o eixo Y ser invertido, mas hoje em dia eu nem ligo pra isso e acho até melhor. A segunda fase também é incrível, sendo uma das poucas vezes que a gente vai controlar o Anakin nessa campanha. O nível conta a cena onde os Cavaleiros Jedi invadem a nave separatista pra resgatar o Chanceler Palpatine. E pra quê? A batalha contra o Dooku nessa fase é bem menos divertida que a do filme anterior e mais curta, mas ainda assim dá pro gasto. Eu também lembro de passar muita raiva quando eu precisava fugir dessa parede, mas de resto é uma fase bem tradicional e não foge muito do comum. E é uma oportunidade ótima de jogar com o menino Anakin, embora esse modelo de Lego dele seja bem feinho, hein? Só perdendo pra aquela minifigura. E a batalha contra o Grievous é muito divertida e quebra muito do padrão estabelecido, quando ele começa a fugir da arena e você tem que resolver alguns puzzles pra atordoar ele e fazer ele voltar pra luta. Confesso também que ele sempre foi um dos meus personagens favoritos da franquia Star Wars. Lembro de trocar pra ele sempre que ele estava disponível no hub e ficar quebrando as coisas da cantina, só porque a movimentação dele era muito divertida. Mas infelizmente as próximas 2 fases são bem esquecíveis. Pra ser bem sincero, eu nem gosto tanto assim da 4ª fase, porque além dela ser muito longa, tanto que eu amo a movimentação de combate do Yoda, eu odeio a movimentação comum dele. E por algum motivo ele constantemente guarda o sabre de luz e começa a andar com a bengalinha em muitas vezes nessa fase. Sinceramente, era tão melhor ter mantido aquela cadeirinha voadora do Lego Star Wars 1. Mas a quinta fase é divertida. Ainda assim, eu acho que eu trocaria ela por uma adaptação da prisão do Chanceler, da luta entre o Yoda e o Palpatine no Senado, ou até mesmo uma fase da Ordem 66. Seria incrível jogar com o Esquadrão de Clones, ou até mesmo ter mais uma última oportunidade de usar o Anakin antes do grande final do filme. E como conclusão, temos a icônica luta entre Padawan e Mestre em Mustafar. E a melhor cena do filme não podia não ser transformada na melhor fase da campanha e ouso dizer do jogo inteiro. Eu não sei nem por onde começar a dizer o quanto eu amo essa luta. E essa fase conseguiu adaptar isso tão bem para um jogo de Lego. Os desenvolvedores aproveitaram o fator co-op do jogo para trazer uma experiência ainda mais incrível. O que eles fizeram? O nível consiste em resolver puzzles e saltar entre plataformas para avançar, culminando em uma batalha de chefe contra Anakin ou contra Obi-Wan, dependendo de quem você escolher para jogar. Mas essa batalha se torna ainda melhor quando você joga em 2 pessoas, porque aí você e seu amigo precisam se vencer em um x1, os dois com uma quantidade absurda de corações, sendo esse um dos menores detalhes que esse jogo podia fazer. Pensa nisso, você joga com seu amigo o jogo inteiro para no final você enfrentar ele, exatamente como Obi-Wan e Anakin passaram por várias coisas juntos, a história inteira, e tiveram que se matar no final. Isso é tão lindo. É uma das únicas vezes que o PVP foi incrementado durante a modo história de um jogo Lego, o que não é muito comum atualmente. E mesmo com a falta que a Ordem 66, a prisão do Chanceler e uma luta entre Yoda e Palpatine fizeram, o que é completamente entendível considerando as limitações da época, eu acho que essa é realmente uma das melhores campanhas desse jogo. Além disso, eu acho importante mencionar que uma pessoa conhecida como Battle the Weird fez vários níveis como mod pro Complete Saga, trazendo para nós a Ordem 66, a prisão do Palpatine e até mesmo uma outra versão da Batalha de Geonosis do segundo filme. Por fim, então, as 3 primeiras campanhas introduzem muito bem o jogador ao jogo, e elas mudam completamente de figura no momento que você joga os episódios 4, 5 e 6. Meus comentários sobre a trilogia original já vão estar na parte 2 desse vídeo, que em breve já deve sair pra vocês. Bom, então, muito obrigado por me ouvir até aqui, e até nosso próximo café.